aposentei ele. Aposentei o Nozinho na narração. Acho que foi numa final aqui do Municipal, numa semifinal. E o Neto Coruja, o irmão do Renato, ia bater uma falta e estava 0-0 o jogo. E eu disse, se o Neto Coruja fizer o gol, era Novo Jubá e Cantareira, Sérgio. Se o Neto Coruja fizer o gol, o Nozinho não entra no bate-pênalti. Meu amigo, foi eu terminar, o Neto Coruja fez o gol, o Nozinho. Rapaz, você me aposentou do futebol. Mas um abração ao Nozinho aí que tá acompanhando a gente também. E ali a galera, rapaz, eu vou te dizer, cruzar a bola na área pra Sérgio Alves, hein? É moleza, né? Esse trio de ataque aí, Sérgio. O Rinaldo e o Clodoaldo, eu tive a felicidade de jogar, né, com ele no Fortaleza, né? Então a gente teve o acesso lá e tudo, né? Agora o Sérgio Alves eu vim jogar time assim, de menor expressão, não dizer que é time pequeno, que para mim, todo time que me deu oportunidade, para mim é grande, é gigante, que foi o Guarani de Sobral, né? Foi lá onde a gente veio jogar junto pela primeira vez, né? Que a gente então só se encontrava nos clássicos, Ceará e Fortaleza, e nesse dia a gente teve a honra no Guarani de Sobral de jogar juntos. Olha aí, mais resenha. Meu, rapaz, vou te dizer. Aí é muita resenha. Aquele lá, o 10, eu vou tentar trazer ele aqui. Ele é muito difícil trazer ele. É o pessoal do futsal. Mas ali tem Coelho, Nozinho, Renato, Everton. E um abração também pro meu amigo Gustavo, filho de Fransquinho, lá da Jubá. É a galera da resenha, né, Serginho? Como você falou, o Miguelzinho também ainda teve a oportunidade de jogar com ele no Maranguape aqui ainda, que o nosso técnico na época era o Reginaldo França, que o Reginaldo França foi um cara que eu joguei com ele, depois ele passou a ser meu treinador, né? Aí você vê o Everton, né, o Gustavo, que nem você falou. Então foi um jogo também beneficente aqui no estádio Moraizão. Serginho, você falou de treinador aí, treinador na carreira, vamos falar, porque você também já passou lá pro lado de Amazonas, né? Já jogou por lá também. Mas, assim, dos clubes que você passou, assim, qual foi o treinador que lhe marcou mais? Cara, eu gosto de 4, vou dizer assim, que foram essenciais, né? Foram muito importantes. Aqui teve o Ageu, que Deus o tenha, que já faleceu, né? O Mirandinha também já foi um cara que foi a mesma situação. Joguei com ele, depois ele passou a ser meu treinador. Entendeu? O Luiz Carlos Cruz, que é um cara que sensacional. Givanildo Oliveira, que é outro. E tinha acabado de falei 4, né? Mas vai ser 5, porque tem o Zete também, né? O Zete, né? O Zete, que teve no nosso acesso em 2004 no Fortaleza. É um cara sensacional. É um cara que, até para te cobrar, o tom de voz dele não sai daqueles. Ele não grita, ele não fala com ninguém, não xinga. O tom de voz dele é aquele. Então, um cara super educado. Então, foi um dos caras também que fez com que eu recuperasse até um pouco a autoestima no Fortaleza, que teve um tempo que eu estava meio desanimado e ele conseguiu realmente me puxar, e foi onde a gente conseguiu ter o segundo acesso pelo Fortaleza. É aquele treinador que resgata o jogador. Tem uma figura aqui do nosso futebol, e até puxando meu peixe, viu, também, na Rádio Maranguape, nós participamos do programa esportivo, e quarta-feira eu vou tentar trazer Filinto Holanda. É um baita ser humano. Onde passou o Filinto Holanda, todo mundo fala bem dele. Tá em Goiás, meu amigo, vai estar no Guarani de Juazeiro. É ele e o Roberto Carlos, é a dupla. Essa dupla aí, meu amigo, vai dar o que falar lá. E é um dos adversários do Maranguape, mas daqui a pouco a gente vai falar. Serginho nunca pensou em ser treinador, não, Serginho? Não, eu nunca pensei não, mas isso é uma coisa que eu tenho muito vontade de ajudar realmente essa molecada, né? Porque eu sei o que eu passei na minha infância de dificuldade, né? Eu sei a determinação que meu pai teve em me apoiar, porque já aconteceu situações dele tirar, às vezes, da boca dos meus irmãos para poder me dar a passagem, eu chegar em casa e não ter o que comer. Quer dizer, então, eu vejo isso aí, muita molecada aí. Tem molecada hoje que não tem condições de ter um tênis bom, um futsal, uma chuteira boa, tá entendendo? Então, eu tenho muito aquela vontade e o desejo de poder um dia ajudar muitas crianças, não só a crescer no futebol, mas hoje o principal vai ser o lado homem, o lado ser humano, que é o mais importante. Minha produção aqui tá igual a BBC de Londres. Tem mais foto aí no VT, meu amigo. Coloca aí. Rapaz, aí Serginho no tempo de esporte, dá pra ver aí, tinha o Rinaldo, ali era o Maisena, era o goleiro, Sérgio? Era o Maisena, você vê ali tem o Vinícius Ramalho, que jogou no São Paulo, o Maisena, o Cleison, que jogou
Cruzeiro, o Léo jogou no América, o Clécio que jogou comigo no Ceará, mas infelizmente já faleceu, né? Tacão, preparador físico, o Rinaldo, Cleito Xavier que jogou no Palmeiras, né? Ademar, que é também lá de Recife, e Pedro Neto. São pessoas maravilhosas, onde é uma camisa também difícil de você chegar lá e vestir. Não querendo me dar uma autoestima para mim, mas foi uma honra muito grande você vestir uma camisa de um time gigante também do Nordeste, que foi o Sport. E dá para se ver, né, Sérgio? Porque aqui as nossas torcidas, eu vou te dizer, eu acompanho muito, vou em vários jogos do Castelão. Torcida de Ceará e Fortaleza são apaixonantes pelos seus clubes. As maiores médias de público do último Campeonato Brasileiro foram daqui. Só não bateu o Flamengo, porque o Flamengo estava em ascensão, não é? Foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Mas, Sérgio, eu vou te dizer, essa torcida do Sport lá na Ilha do Retiro, a gente também coloca, né? Lá o pessoal lá do Santa Cruz, né? A Cobra Coral, tem o pessoal também lá do Timbu. Eles são parelhos, Sérgio, com a nossa torcida aqui do Ceará? Cara, são sim, mas eu ainda coloco do Fortaleza aqui e do Ceará com mais vibrante ainda, porque, como você falou, ultimamente eles vêm lotando os estádios, né? E, queira ou não, Ceará e Fortaleza são nossos representantes hoje na primeira divisão, e a gente torce que o quanto antes que a gente possa ver os estádios vazios. A gente está doido que volta o futebol, né? Infelizmente, quando voltar, a gente não vai poder nem ver os torcedores, eu acho. Então vamos torcer que isso acabe logo para que a gente possa ver alegria de novo nos sábados, no domingo, nas quarta-feira à noite, né? Tá meio estranho, né? Domingo, quarta-feira ser futebol. Mas tem mais foto aí, minha produção. Essa produção que é ligeiro. Eita! O dia desse passou. Só se emocionou com aquele jogo que passou o dia da TV Diário? Foi o primeiro jogo da final de 2006 ali. Aí, um jogo em que vencemos de 1-0, né? Que o pessoal até falou que o Aleluia quebrou a costela do André Cunha, né? Fizeram um vídeo, né? Porque tudo é sinal pro pessoal fazer memes, né? No sábado de Aleluia e botaram o gol do Reinaldo Aleluia, né? Também. Pois é, a jogada toda demais, por incrível que pareça, o gol ainda foi do Juninho. O pessoal fala, né? Que ele, na hora que cobriu mais ainda, o Juninho ainda deu uma casquinha de cabeça ainda, o nosso zagueiro, entendeu? A jogada foi toda do Aleluia, né? E todo mundo achou que o gol foi dele, né? Mas foi um lance muito complicado, dá para acreditar para o Aleluia também o gol, viu? Sérgio, e aí vocês vinham de uma goleada, né? Tinham tomado do Fortaleza. Zé Teodoro, meu amigo, esse treinador também, ele gosta de quebrar os tetracampeonatos, né, o Zé Teodoro? Rapaz, esse ano aí foi um ano muito difícil, né, na época do Ceará, porque, como você falou, esse ano a gente tomou muita goleada, tipo assim, clássico, tomamos antes 6-3 do Fortaleza, a gente tomou de 4-0 do Ferroviário, e o torcedor não acreditava, né, na formação que foi feita no início. Aí chegou o Zé Teodoro foi e organizou o time, né? Trouxe Jorge Henrique, Luiz Fernando, Leandro, Possato. Quer dizer, jogadores realmente de qualidade que fez com que o nosso time realmente ficasse forte, e foi dessa forma aí que a gente conseguiu, com o nosso poderio e com a união, chegar na final e conquistar o objetivo maior, que era o título cearense. Num jogo daquele, né, Sérgio, o Adilson, até um dia desse eu vi o Adilson está em Minas Gerais, se eu não me engano. Rapaz, o cara pegar um pênalti daquele ali, o alto astral do time sobe lá pra cima, aí vocês fazem um gol, aí já vem no pensamento, vamos pra cima dos caras, dá pra gente ser campeão, né, Sérgio? Desse ano também aconteceu um episódio muito, assim, que o atleta não gosta, né? Que fez com que a nossa equipe se motivasse até mais. O presidente de Fortaleza na época, né, pelo fato de ter ganho 2 vezes da gente, né, por goleada, foi dizer que estava preocupado com o Luxemburgo e com o Tevez, que o time estava na primeira divisão, né, e o Ceará estava na Série B na época, né. Só que eles tinham as 2 partidas, né, para jogar a final. E isso ali, o Zé Teodoro ele não fez nem a palestra. Ele só colocou essa matéria, essa reportagem lá. Aqui, ó, o presidente está falando lá. Ó. É como se já fosse campeão estadual, né. E ali, queira ou não, a gente já tinha motivação em si de um atleta ser campeão. E você ainda vê uma matéria daquela ali, aquilo ali subiu ainda mais ainda a autoestima, a motivação da galera, que a gente foi para campo comendo grama. Esse é o Sérgio Nogueira, nosso Serginho lateral, é o projeto Fitec Online, Esporte Fitec.
quadro hoje Jogando em Casa, vem muita novidade para vocês. Nós vamos para um intervalo aqui da terrinha de Chico Anísio, é o VaptVupt, daqui a pouco a gente volta com muito mais com Serginho Nogueira. Tuas serras, verdejantes natureza, cada parte deste chão tem uma imensa beleza. 17 de novembro, com a lei provincial, em 1851, o local passa a ser o município como ele atual. Venha ao Museu da Cachaça para sua diversão, Paróquia de São Miguel, Matriz São Sebastião e tantos outros lugares você deve visitar. Faça também como eu fiz. Fale para o povo escutar. Ceará é minha terra, Maranguape é meu lugar. Valor, eu disse a vida, deixa isso embora. Teu pedaço foi maior que o meu. Deixa eu dar um chutinho para igualar. Voltamos, pessoal, é o projeto Fitec Online, certo? Aqui do Esporte Fitec, nos estúdios aqui da Casa de Cultura. E hoje nós estamos dando um pontapé aí no quadro Jogando em Casa, recebendo o Serginho Lateral, que já falou aqui do Ceará, do Fortaleza, já falou se queria ser técnico ou não e disse que não quer. Rapaz, a vida de técnico é difícil. É mais fácil o cara jogar do que ser técnico, né, Sérgio? Eu perguntei isso aí pro Nozinho. O Nozinho disse que é mais fácil jogar do que ser técnico. Muito complicado ser treinador, porque é uma cobrança muito grande. Você está lidando ali com 30 cabeças que pensam diferente, e às vezes você tem um pensamento de colocar um atleta outro ali, aí de repente o outro acha ruim, se revolta. Quer dizer, é muito complicado. Você tem que ser além de você entender dentro de campo, você tem que ter um espírito muito elevado para poder lidar com, imagine 30, 40 homens pensando diferente. É complicado. Serginho, eu tenho uma foto aqui, foi até matéria de vários sites, tanto do Povo, Diário do Nordeste, e aí você participou dessa década. Acho que você viu a matéria também, né? Daqui a pouco minha produção vai colocar. E aí, eu queria que você analisasse, meu amigo, porque tanto você atuou no Ceará como no Fortaleza, e você foi um lateral, e tem vários jogadores lá, até eu tinha repassado aqui, mas eu posso vir aqui no meu telefone os nomes, né? A seleção do século, que foi feita aí pelo Fortaleza, né? Pelos torcedores, eu acho que você acompanhou muito bem,
Bosco no gol, tinha Ronaldo Angelino, zagueiro, tinha também o Quinteiro hoje o colombiano que joga da equipe do Fortaleza e na história centenária do Fortaleza, eu acho que é o primeiro gringo que se deu de bem aqui no nosso estado. Teve também o Rafinha, lateral, e tem o Márcio Azevedo ali. Vamos começar aí pelo sistema defensivo. Serginho, concorda, discorda, ou quem botaria aí, Serginho, no lugar aí? Rapaz, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, lógico, né? Por exemplo, Márcio Azevedo, cracaço. Para mim, é um jogador que teve a sua importância dentro do clube. Só que, às vezes, eu falo pra galera, nesse sentido, eu tive 2 acessos pelo clube, né? Tem uma história, então, né? A gente tem uma história que você, às vezes, tipo assim, ganhar só um estadual, né? Então, eu analiso dessa forma. Mas já existe um respeito, né? Porque são jogadores também que contribuíram, né? Vestindo a camisa e honraram. Então, a gente respeita bastante. Na lateral aí, também, como eu te falei antes, eu colocaria o Chiquinho, né? Que o Chiquinho realmente, para mim, é um dos grandes laterais que vestiu a camisa do Fortaleza e sempre nas conquistas do Fortaleza ele teve a sua importância dentro do clube. Tem também aí a dupla de volantes, né? O Erandi sempre eu tô... em vez em quando, eu acho que foi lá no CT da Pag Menos, hoje ele é professor no projeto Semear, ele, o Everson, vários atletas, o Wendel, né, que foi seu companheiro. Eu disse, Erandi, tu vai parar de enganar quando, Erandi? Porque tu tá só... Nem andando em campo tu não tá, porque nem sendo escalado ele não tava. Ele disse, rapaz, eu acho que agora eu paro mesmo de ver, porque tem uns caras novos, ele falou assim, tem uns caras novos aí, meu amigo, eu não pego o banco pra esses caras não. E tem aí também, tem o Erandi na volância, né? Uhum. Tem o Dude, tem o Lúcio Bala, né? Fechando aí o meio campo. Vai de acordo, Serginho, com esse time aí? O meio campo? Vou sim, mas Dude é um jogador que antes era muito contestado, mas um cara que tem uma história linda no Fortaleza. Um cara que, com a sua simplicidade, né? Com seu jeito humilde, ele conseguiu superar muitas adversidades que a gente que teve lá sabe o quanto, às vezes, ele foi perseguido, né? Sei. Mas como Deus é bom e maravilhoso com as pessoas realmente que buscam sempre o melhor, ele foi um dos atletas que eu tenho certeza que ele buscou isso. E conseguiu entrar na história do Fortaleza. Hoje tem algumas pessoas que chamam ele de mito lá, né? Sei. Porque... foi um jogador que mais vestiu a camisa do Fortaleza e que teve mais conquista dessa turma toda que estão colocando aí. A vida do jogador vai do céu ao inferno. A gente pode colocar o Romarinho na temporada passada. Meu amigo, eu cobri, eu sou setorista, eu via o pobre do Romarinho, ele ia aquecer no túnel. Ele não conseguia ficar dentro do gramado porque o pessoal vaiava ele. E aí naquele dito jogo contra o Santa Cruz, ele vai, faz o gol e dali... explodiu. Hoje o cara ele, o Oswaldo, né? E o Rogério Ceni que se vira para colocar o restante do time. Mas aí, para nós finalizar o trio de ataque do Fortaleza, Oswaldo, Clodoaldo e tem o Homem Raio, Serginho. Vai de acordo aí também? Também, com certeza. Rinaldo, cara goleador, né? O Oswaldo também, infelizmente não pode botar mais, né? Como eu te falei, né? Um cara que nem o Vinícius também, que nem o Finazio, né? Que são características diferentes de cada um que tá ali, né? O Jesuí jogou, não foi em 2002? Jesuí também teve no acesso nosso de 2002 também. E o Clodoaldo, para mim, até hoje, com todo respeito, os que jogam, até os que jogam hoje, para mim não tem um craque igual ele ainda, não apareceu ainda. Rapaz, jogador genial, jogador diferenciado, decidia jogos mesmo pelo Fortaleza, então para mim o Neguinho não tinha igual. Tem um colega meu narrador, ele disse, com um baixinho não tinha como. Mas já no time do Ceará aí, só pra gente finalizar, tem o Everson no gol. O Everson agora tem uma história recente, né? Eu acho aí que o Adilson pode entrar, teve Lulinha também. Eu acho que o Luiz Otávio aí, na minha análise, eu vou perguntar a sua opinião, o Luiz Otávio é um dos grandes zagueiros também da história do Ceará, tá entrando. Tem Fabrício, Samuel Xavier e Felipe Jonathan. Se o Serginho dava pra entrar aí também na lateral esquerda, ou eu tô... Rapaz, aí também tá
Tá pesado, né? Como eu te falei, eu vou. Na época que ele jogava era o Cássio tinha vindo do Flamengo, né? E eu consegui, né, tipo assim, jogar. É um jogador diferenciado também, um cara que tinha um nome, já tinha uma história dentro do clube. E no ano seguinte eu consegui jogar, tipo assim, deixá-lo no banco, né? E, inclusive conquistando o título, né? Tem também aí o Samuel. O Felipe Jonathan, assim, colocaram ele no jogo, foi igual como você falou. Colocaram ele no jogo contra o Corinthians e aí ele deslanchou de vez. Tem o Samuel Xavier, acho que já vem algumas temporadas numa regularidade boa. E nós temos aí os volantes, né? Richardson, que hoje está no futebol chinês. João Marcos, hoje é um dos diretores das categorias de base do Ceará. E fechando aí o meio campo com Ricardinho, Serginho. Realmente, jogadores realmente que tem uma história muito bonita dentro do clube, né? O Richardson também acompanhava na época o Ceará, um cara guerreiro dentro de campo, né? O João Márcio também, que era praticamente a mesma característica, né? E o Ricardinho com a sua técnica, né? Jogador diferenciado, ambidestro, né? Jogador que tanto bate com a direita, com a esquerda, com potencial, uma inteligência muito grande. Então, realmente o meio de campo aí também tá fera aí do Ceará. O ataque nós finalizamos aí. Mota tem o Magna. Aí, rapaz, aí tem 2 centroavantes, né? No caso, 3, né? Se a gente for colocar, né? Mota, Magno Alves e Sérgio Alves. O Carrasco, Serginho. Aí que tá diferente do Fortaleza, né? Aí realmente são 3 matadores, né? Se tu analisar praticamente a mesma característica, né? Você não tem aquele jogador, entre aspas, que a gente acabou de citar, um Oswaldo, que é a velocidade pro lado dos campos. Mas aí são jogadores que tiveram a sua história marcante também no clube, foram ídolos. O Mota, eu tive o prazer de, se você não sabe, a gente começou junto no Ferroviário. Também, entendeu? Então, fomos lá, criados lá, e cada um seguiu, né? Seu destino. O próprio Yarley também, na época estava com a gente, foi emprestado para o Quixadá, teve um tempo para a Espanha, né? E voltou. Quando voltou, né, teve a sua história bonita aí, jogando até, sendo campeão do mundo pelo Boca Juniors, pelo Inter, né? Então, são pessoas que além da gente ter jogado junto, a gente ainda é amigo até hoje, então bate uma saudade muito grande quando a gente vê a foto aqui da galera e a gente não poder estar próximo aí. Mas se Deus quiser, acabando isso, a gente vai... Eu tinha dado até a ideia para a galera aqui que se desse, final do ano a gente podia até fazer um joguinho, tentando trazer essas férias aí para a gente poder, né, arrecadar alimentos, tal, isso, aquilo outro, que é o intuito nosso do final de ano. Pedir pro pessoal aí, continue compartilhando a live, pode mandar mensagem, muita gente mandando mensagem aqui, daqui a pouco eu vou ler. E os técnicos, né? O Rogério Ceni pelo lado do Fortaleza, mas você, como teve 2 acessos, tem outros técnicos aí que foi marcantes, né? Com o Tricolor. E pelo lado do Ceará, na minha concepção, eu acho que o Marcelo Chamusca não seria esse técnico aí. E para mim, o eterno soldado alvinegro, que hoje está aposentado, Dimas Filgueiras, eu acho que ele é uma figura eminente aí no Ceará. Mas você concorda ou discorda, Serginho, dos técnicos aí escolhidos? Eu vou seguir a tua linha de raciocínio. No Ceará eu colocaria o soldado guerreiro mesmo, Dimas, porque joguei pouco tempo no Ceará, foi um ano só, né? Mas eu tive também um prazer de trabalhar com ele, né? Que na situação mais difícil que o time se encontrava, aí a galera chama o homem, traga o homem, e por que pareça, o homem conseguia dar. Na fase ruim era o Dimas. Isso, e ele dava realmente o resultado. Ele chamava a galera aqui, conseguia fechar o elenco mesmo. E nessa situação a gente teve um ano difícil, 2006, e conseguimos livrar o Ceará da queda da Série C na época, né? Então, ele é um cara que eu tenho um maior respeito, inclusive esses dias ele estava até aniversariando, já desde então, mandar o parabéns aí pro professor Dimas. No caso aí do Fortaleza, concorda com o Rogério Ceni pelos títulos, né? O Rogério Ceni, né, a gente sabe, né, que eu falei, né, tem uns caras que eu admiro e gosto muito que me levaram ao Fortaleza, né? Só que o Rogério Ceni ganhou só tudo agora. Né? E outra coisa, ele deu uma outra visão lá dentro. Você vê a estrutura do Fortaleza, já é outra, né? Um cara que não só se preocupou com a parte dentro de campo, sim, com toda a logística fora, e acho que é por isso que o Fortaleza cresceu. Nas categorias de base também a gente vê uma mudança no Fortaleza, mas nesses trios de ataque, Serginho, rapaz, era difícil o cara marcar um Clodoaldo, um Rinaldo aí, literalmente o baixinho deixava no chão, né?
Cara, eu me lembro, foi na minha estreia aqui no Maranguape, né, que o Cafu tinha se machucado e eu estava aqui treinando com a galera, me deram a oportunidade e assinei Maranguape na época, né? E a minha estreia foi inclusive contra o Fortaleza. Cara, nós tomamos de 6-1, foi 6-0. O Neguinho Clodoaldo fez gol de bicicleta e tudo. Ainda bem que eu passei pouco tempo aqui e fui jogar ao lado dele, né? Mas o Neguinho é complicado, difícil de marcar. Muito rápido, habilidoso, cara que raciocínio incrível. Eu agradecer aqui a assessora de imprensa do Maranguape, a Mariana, e o nosso amigo Tonho, o zagueiro. Ele me mandou umas fotos sua do tempo do Maranguape, né? E você teve uma passagem por aqui, pelo Maranguape. Tem alguns vídeos que passam também na internet. Rapaz, teve um repórter aí que pegou o Serginho até de surpresa. O Serginho tava meio assim, descontraído. Aí o cara chegou, hoje é seu aniversário. E o Serginho ficou meio assim, perdido, né, Serginho? A pessoa chega, você está concentrado ali para entrar na partida. Aí o cara chega perguntando, hoje é o seu aniversário. Descontrai, né, Sérgio, um pouco? Eu me lembro desse jogo aí, foi um jogo que foi no Ceará e Maranguape, né? Onde a gente empatou, foi até aniversariando nesse dia. E eu dei passe até para gol, né? Então a gente conseguiu sair com o resultado. Para nós, queira ou não, tipo pequeno, entre aspas, Maranguape. Empatar com o Ceará lá dentro, para nós era um resultado bastante positivo, né? E em relação aí aos meninos que você falou, gostaria até de mandar um abraço a todos, né? Porque também é uma honra, né? Eu falei dos jogadores Ceará e Fortaleza, mas também é uma satisfação, uma honra muito grande ter jogado com o Tonho, que é zagueiro nosso aqui, né? O próprio Nozinho, o Berinho, né? Jogou com o Bechara no Fortaleza, né? Isso, o Bechara nós saímos até junto. Nós já fomos campeões intermunicipal pelo Maranguape, né? Entendeu? Mas eu tô falando nessa turma daqui que da chegada a jogar profissional, né? Com o Non, o Leils, né? O próprio Rafael que você falou também, irmão do Renato, o próprio Renato goleiro. Quer dizer, são pessoas que eu tenho assim um desejo enorme e um carinho enorme por eles, porque foram pessoas realmente que me ajudaram a crescer dentro do Maranguape. Já estamos chegando na nossa reta final. Serginho, só para a gente finalizar aqui, Maranguape, né? Você teve passagem pelo Maranguape. Hoje o Maranguape Futebol Clube, né, está sob uma nova administração. Mandar um abraço aí ao presidente Abner Cordeiro, sempre recebe muito bem. Está tentando reestruturar o Gavião da Serra. A gente sabe que não é fácil reestruturar um clube de segunda divisão. O time, claro, tem o apoio da Prefeitura de Maranguape. Esse ano, eu em algumas entrevistas, até com o professor Mastrilho Veiga, como o presidente Abner, eu digo, vai ser uma das segundas divisões mais difíceis, porque do lado de lá tem Guarani, Casa, Campo Grande é uma equipe que surgiu, né? Agora lá em Juazeiro. Mas é forte, tem o Crato, tem o Iguatu, vai ser muito difícil. Aqui pro nosso lado tem clássico contra a equipe do Pacatuba esse ano, fazia muito tempo que a gente não jogar contra a equipe do Pacatuba. Estamos esperando a pandemia passar para a gente voltar às nossas atividades. Mas o que é que hoje você vê, Serginho? Hoje você já é um jogador aposentado profissionalmente, ainda bate aquele racha, né? No linguajar do boleiro. Mas hoje a diretoria está caminhando certo, né, Serginho? Para tentar trazer o Gavião da Serra aí para a primeira divisão? Com certeza. Até o nome do presidente, né? Para mim, na minha concepção, né? O Abner, que eu já cheguei a trabalhar com ele. Eu vi como o nome mais certo para poder assumir o Maranguape nesse momento complicado que ele se encontra hoje, né? Não querendo desmerecer o Manel, que era o antecessor, né? Que o Manel também foi um cara que eu não tenho o que falar. O Manel por muitas vezes foi meu presidente, foi um cara que sempre me ajudou, então também eu tenho uma gratidão muito grande por ele, né? Mas o Abner nesse momento ele está fazendo algo diferente, né? O Abner também tem aquela coisa do que eu estava falando nesse instante do Rogério Ceni, né? Ele não se preocupa só com o atleta em si, ele procura dar o melhor para o atleta e ao mesmo tempo a estrutura. Você vê que no campo eles já estão procurando organizar, ajeitar o campo ali, termo de concentração também, alimentação, nutricionista, quer dizer, para uma equipe de menor expressão, isso aí você não encontra, né? Então o Abner, com a sua mentalidade, com o seu pensamento, ele está querendo levar isso para os atletas do Maranguape. Que daí já dá um pontapé inicial, o Maranguape já pode entrar com uma certa vantagem, lógico, mas como você falou, né?
São times difíceis, complicados, que são os times do interior também. A galera sempre jogam junto ali, são acostumados a estar nessa briga de acesso. Então vai ser uma briga muito bacana, mas eu creio que nesse pensamento dele aí, o Maranguape vai conseguir voltar para a primeira divisão. E voltando sim, nós vamos voltar a ver o nosso estádio aqui lotado, né? Com a carência que o nosso torcedor daqui da cidade está tendo para poder assistir os jogos e principalmente lançarmos mais jogadores nossos da casa, que é o mais importante, né? Isso aqui saiu eu, saiu o Everton, saiu o Bechara, os demais que eu te falei, o Nozinha, a galera todinha, mas nós estamos precisando também dessa coisa de revelar um pouco mais jogadores. Dá um abração a todos que estão acompanhando aí, a gente já está chegando na reta final aí, só ler um comentário aqui, a Cleine Santos. Antes de tudo, o Sérgio foi do futsal de Maranguapense, no time do Miguel. O quarteto era Sérgio, Celim, André, Flavinho, campeão cearense juvenil. Pai, memória boa aí, viu? Verdade, cara. Como eu te falei, na época difícil, a gente ia para os jogos de caçamba, a caçamba da prefeitura. E a gente foi campeão, cara, com essa turma aí, realmente, o André, Flavinho, o Celim André é meu primo, entendeu? E a gente conseguiu, né, trazer isso com o Miguel, que foi um senhor que já se foi, mas eu também devo muito. Eu tinha um desejo muito grande de jogar no Maranguape, e graças a Deus ele me deu essa oportunidade e eu pude também sagrar campeão no futsal, que o futsal ele ajuda a gente, ele ajuda muito pro campo, né? Sim. Futsal tem aquela coisa da dinâmica, do raciocínio rápido, a marcação, a pegada, a correria, então isso ele te ajuda bastante pro futebol de campo. Paulo Campos, Sérgio, meu lateral, sempre me deu palavras de apoio. E o Nozinho também, um dos melhores laterais do futebol cearense. Pois é, cara, quando a gente pega pessoas assim, às vezes que o pessoal procura ver o lado do que você, pela sua experiência, você possa passar para eles, né? Então, quando eu chegava nesses clubes que era um pouco mais experiente, eu procurava conversar com o pessoal mais jovem, né? Então, Paulo Campos aí era uma das pessoas também que a gente sempre que a gente podia estar pelo menos trocando ideia, passando algo positivo para ele. E eu tenho certeza que eu ajudei ele de alguma forma, né? Serginho, na carreira em geral, você conquistou quantos títulos, mais ou menos? Teve campeão cearense, não foi? Com Fortaleza, campeão cearense com o Ceará, jogou fora, não foi também? Eu fui campeão, tenho acesso também pelo Vila Nova de Goiânia, né? Joguei com Túlio Maravilha lá, com Alex Oliveira. Ele marcou os 1000 gols mesmo? Cara, mas eu vou te falar, viu? O cara é um cara sensacional. O bom, mas se vocês pudessem conseguir trazer ele, você ia ver que era resenha. Ali, história ali tem demais, viu? Mas para mim foi uma honra muito grande. Fui campeão também amazonense lá, bicampeão lá. Né? Aqui eu tenho um título tanto Ceará e Fortaleza. Né? Vesti camisa do Sul, que nem o União São João de Araras, onde foi revelado o Roberto Carlos, né? O Léo, joguei com o Léo, lateral esquerdo que teve no Santos. Quer dizer, a gente tem um pouco, né? Mas uma historiazinha dentro do futebol cearense aqui, e onde a gente procurava levar o nome do Maranguape, porque é aqui onde eu me sinto muito feliz e muito honrado de ter vestido essa camisa daqui também no Gavião da Serra. Tem o pessoal aí que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Pessoal, vocês podem mandar nos comentários aí, através das redes sociais, tanto no Instagram, vamos também divulgar o Instagram da FITEC. Podem aí, quem é que vocês querem que a gente traga para cá? O desportista. Tem o pessoal aí das corridas, que a FITEC sempre está trazendo as corridas aqui em Maranguá. Pedalada da mulher, eu participei. Meu amigo, vou te dizer, no dia que eu fui mal o Rafael, eu saí daqui para Ladeira Grande. É um sol quente, que eu vou te dizer. Entre outras atividades que a FITEC também está proporcionando para você, também no Facebook, vai lá, certo? Tem o nosso amigo Bechara. Bechara tá acompanhando a gente, rapaz, aí. Nosso amigo também, o nosso amigo Coelho disse que ia acompanhar a gente. E vocês podem mandar aí, através das redes sociais. É o projeto FITEC Online, é da gente, é da casa, atrás de valorizar os artistas daqui da cidade de Maranguape. O apoio do nosso presidente Luciano Girão, que está aqui nos nossos estúdios, do prefeito João Paulo Xerez, do chefe de gabinete Jardel Cordeiro. Mas o bate-papo tá bom, mas a gente tem que ir embora. Aqui não é o quadro do Faustão, o arquivo pessoal, né? Mas tem uma galera que quer mandar um recado pro Sérgio Lateral. A minha produção, tá ok?
Vamos lá aí com o pessoal que quer mandar um recadinho pro Sérgio, lateral. Os filhos que eu tenho, todos são bons. E o Sérgio é um filho e a gente tem toda a lembrança dele. Primeiro, Daqui a pouco, pessoal, vamos, rapaz, ó, não vai se emocionar muito não, viu? Mas tem um pessoal que quer mandar um recadinho aí pro Sérgio, né? É uma figura daqui de Maranguape. E muita gente pergunta por que trazer o Sérgio. O Sérgio é da gente aqui, jogou do Maranguape. Nunca disse, né, Serginho? Sou de Maranguape, né? Como tem vários artistas. Amanhã vai ter aqui o Titolé, vai ter o vai ter Elton Andrade, né? Mais conhecido também, tem seus personagens, né? Tem o nosso amigo também, o Rapadura, vai vir aqui. Já passaram aí pro Festival de Humor, já passou lá também pelo Show do Tom, não foi, meu jovem? Show do Tom, ganhou o carro igual o Espanta. Tudo é possível. Ah, tudo é possível da Ana Hickman. Silvio Santos ganhou quantos aviãozinhos lá do Silvio Santos? Ganhou quantos aviãozinhos lá do Silvio Santos? Nem um jatinho. Mas é isso, gente. Projeto Fitec Online. Mandando um abraço a todos que estão acompanhando a gente aqui. Já tá daquele jeito. Vamos lá. e o Sérgio é um filho e a gente tem toda a lembrança dele. Primeiro, menino bom, menino que consegue. Esse microfone dele, dá daí o microfone dele. Onde a gente chega, todo mundo fala dele. Pronto. Os filhos que eu tenho, todos são bons. E o Sérgio é um filho e a gente tem toda a lembrança dele. Primeiro, é sinal que a gente teve uma história bacana, né? Dentro dessa história a gente construiu uma amizade muito boa, porque é difícil um cara às vezes que conquista muitas coisas, quer dizer, não conquistei muitas coisas, mas o principal dela foi as amizades que o futebol me deu, né? Graças a Deus. Muita gente participando aqui. Duru Topete, rapaz, esse aqui é amigo do Miguelzinho, rapaz. Esse cara aqui é da resenha. Esse é moral. O Eric Santos, olha aí o Eric. Inspiração, é o pessoal novo aí. O Eric tá na equipe do Fortaleza. Como é que tá o nosso amigo Patrick, goleiro? Ano passado eu fui para um jogo lá na Barra do Ceará, Maranguape e Ceará. Né? Teve aqui uma parceria de um grupo pernambucano com o Maranguape. Rapaz, o Patrick pegou muito nesse jogo, muito, né? Infelizmente, na outra partida não veio a classificação, mas valeu a participação. Tem um futuro enorme, né, Serginho, aqui pro nosso futebol cearense, né? A gente, como pai, né, a gente fica bem assim, né? Porque eu falei pra ele, cara, a alegria do futebol, o gol tem que estar torcendo, tu não tá tomando, né? Então a gente, de qualquer forma, a gente tá lá apoiando, né? Fazendo com que ele, se for dele ser atleta profissional, jogador, a gente vai estar sempre aqui apoiando ele. Amanhã eu vou conversar com Celso Gavião, amanhã na Rádio Maranguape. Vou bater um papo com ele. Hoje ele é o presidente da GAP, né? Associação de Ex-Atletas. É um campeão do mundo, foi campeão com a equipe do Porto, Mundial, Liga dos Campeões. Eu acho que um dos últimos títulos do Ferroviário. Acho que foi ele que fez o gol, o Celso Gavião. Era zagueiro, botaram o homem de volante e ele gostava de arriscar. E para um zagueiro fez muitos gols. Mas aí, Gil, tu como lateral, tem uma média de quantos gols você fez? Ou é igual o Denilson Show? Rapaz, o Denilson Show, o cara conta nos dedos, né, os gols que ele fez.
Não, eu particularmente eu não de fazer muitos gols, mas como eu te falei, para a posição que eu jogava, era se eu desse um passo pro goleiro, para mim é como se eu tivesse feito, né? E tinha muitos jogadores, às vezes que eu jogava, às vezes eles diziam, cara, tá na cara do gol, porque tu não faz gol. Senão é obrigado a ser o atacante que faça gol, né? Então, mas eu senti um prazer enorme, era como se eu tivesse feito gol, tocando pro parceiro do lado, porque foi assim que me ensinaram, né? Você tá ali para servir, né? Então, deixa com os homens que resolvem lá. Rapaz, tem uma torcida aqui dizendo, leva o Miguelzinho Santos, ó. Tem uma torcida aqui grande, Júnior Gavião, inspiração nesse lateral, parabéns. A construção do futebol, você tem uma participação na construção do futebol e do nosso futsal, mas já tá tudo ok aí. É o arquivo pessoal do Serginho Lateral. Os filhos que eu tenho todos são bons. E o Sérgio é um filho que a gente tem toda a conserva as pessoas, amigos da gente. Onde a gente chega, todo mundo fala dele. E a coisa mais importante que a gente tem na família é ter um filho e orgulho da vida da pessoa. Que a pessoa hoje em dia, se você tem um filho com muita alegria, muita alegre, com muita saúde, felicidade, todo dia, lá trabalhando com a gente, ajudando nas horas mais fáceis, nas horas mais difíceis, e a gente se sente muito feliz. Eu queria que todos tivessem filhos que eu tive, porque meus filhos, eu não tenho nada a dizer de nenhum deles, todos são bons. Eu gostaria de desejar muita felicidade a ele, que ele sempre esteja do meu lado, que ele sempre seja do lado da família dele, como sempre ele esteve. E para ele eu desejo muita felicidade, que eu espero sempre viver muitos anos com eles, que eles sejam bem e tudo que der certo nós estamos juntos. Tem mais vídeo aí, viu? Tem mais vídeo, tem mais gente querendo mandar mensagem aí pro Serginho. Serginho aí, o seu pai mandando uma mensagem pra você. Que você pode falar. O pai sempre é referência, né, Serginho? Como você falou, né? Pai, para cuidar, para não se emocionar, mas não tem jeito, porque talvez até a minha vinda aqui para esse programa, né? Para esse pontapé inicial aqui, foi da importância dele, né? Porque o que ele fez por mim na época do meu início, eu acho que todo pai faria, lógico, né? Mas é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida e passar para meus filhos, porque meu pai nunca me deixou faltar nada. Cheguei a desistir uma vez do futebol porque eu tinha que passar o final de semana lá, quer dizer, só vim no final de semana, eu não aguentava, eu queria, por nunca ter saído, né, eu queria estar em casa todo dia e cheguei a desistir. Mas no ano seguinte eu pedi para voltar, eles deixaram, mas tudo isso, meu pai fez um sacrifício, pedia dinheiro emprestado, sem ter condições às vezes de pagar, como eu te falei, e às vezes tirando a boca dos meus irmãos para poder me dar 2 passagens todo dia. Tem mais gente aí na ponta da linha com a gente, tem mais mensagem pro Serginho, aperta o play aí, meu DJ. Bem, eu vim falando de uma pessoa especial, uma pessoa que tem um carinho enorme, que é o meu pai, Serginho aí. Dizer pra ele que eu amo muito ele, que eu agradeço bastante tudo que ele tem feito por mim, pelo meu irmão e por nossa família, e dizer que ele é um homem de caráter, um homem de respeito, um cara que eu me inspiro muito, um cara que eu tenho uma admiração assim enorme. Então, pai, obrigado por tudo, eu te amo demais, demais, demais mesmo. Beijo no coração, meu lindão. É a mensagem do filho, né? Filho goleiro. Pesado. Pai, né, que tava falando nesse instante, agora um filho, né, que às vezes pode estar seguindo a mesma linha, né, no meio do futebol, né, e eu te desejo todo o sucesso do mundo também, meu filho, e sempre
que você estiver precisando de alguma coisa, eu vou estar sempre ao teu lado, lhe apoiando. E lógico, sabe que pai é daquele jeito, ele sabe que eu tenho uma cobrança muito grande em cima dele, porque eu posso passar pelo que eu sei, o que eu já passei, né? Então, de uma forma ou de outra, eu fico muito feliz e espero que ele consiga realizar esse sonho dele também, de um dia ser atleta profissional. Um beijão, meu filho, te amo também, você e seu irmão, são tudo pra mim. Tem mais gente passando aqui mandando mensagem. Márcio Nogueira é um exemplo dentro de campo, principalmente também de fora. Você é fera, meu primo. Então, primeiramente, pai, eu te amo muito, você que estava nesse vídeo. Pai, isso é muito importante para mim, o senhor que me educou, cuidou de mim, me disse o que era certo e o que era errado, me mostrou o caminho da felicidade. E que eu, minha mãe e meu irmão te amamos muito, muito mesmo, do fundo do coração, que a gente admira muito. O senhor se faz de exemplo pra gente. Agora eu tenho muito orgulho do senhor ser meu pai. Eu nunca por nada que eu trocaria o senhor. Todos os momentos bons e ruins foi válido. Eu amo muito o senhor e espero que goste do vídeo. Esse é o meu caçula, o Pedro William, né? Ele também é pesado também, gordinho, mas joga vôlei e tal. Cara, são meu tudo, meus dois filhos, cara. Hoje são minha inspiração, são onde eu procuro estar, né, falando que eles seguir nosso exemplo, né? A gente procura ser aquele pai, porque a situação hoje não está fácil, né? Dessa juventude nossa hoje, então a gente tem o maior cuidado para que eles venham ter cuidado também com algumas amizades, mas a gente age com uma forma de um carinho que todo pai faria. Então, amo muito vocês dois, meu filho. Amo muito vocês dois. Tá aí muitas mensagens aqui, mas ainda tem mais pro Serginho aí. E sempre agradecendo aí a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Compartilha aí. Muito mais novidades vai vir através das redes sociais da Fitec, desse projeto Fitec Online. Hoje é o Esporte Fitec. Próxima semana tem um pessoal, vão fazer um treinamento aqui, um treino, né? Então o pessoal fica de olho, mas tem mais mensagens pro Serginho. Manda aí, meu DJ. Somos casados há 23 anos. Com o fruto do nosso amor tivemos 2 filhos, Patrick e Pedro William, 2 filhos maravilhosos, graças a Deus. Ele como pai é linha dura. Pega no pé, educa mesmo, mas ele ama demais os filhos, o que ele puder fazer por eles, ele faz. Em relação a marido, né, como marido, ele é um marido excelente, um marido dedicado, amoroso, chato, ninguém é perfeito, mas é um ser humano completo, odeia dizer não, sente prazer em ajudar as pessoas. Ama demais a família, pai, mãe, irmãos, primos. O que ele puder fazer por eles, ele faz também. É brincalhão, é divertido, adora estar com os amigos, brincar, se divertir. É um ser humano maravilhoso, um coração imenso. Eu só tenho a agradecer a Deus por ele ter colocado você na minha vida, meu amor. Te amo muito. Aprendi muito com você, você sabe disso. Fica com Deus, um grande abraço. Tá aí, esposa, mandando uma mensagem aí, Serginho. Esposa aí que você hoje constituiu sua família, né? A pessoa também é muito importante, porque a gente tinha uma dificuldade, como eu te falei, eu cheguei a existir uma vez no futebol, inclusive foi por causa de uma vez que a gente namorava. Passava a semana todo namorando e quando eu tenho que esperar o final de semana, eu não aguentei. Eu tinha que estar toda semana, então eu queria estar todo dia em casa para poder namorar. E graças a Deus a gente deu certo, né? A gente construiu o nosso pilar, a nossa família, né? Temos 2 filhos maravilhosos, né? E como eu te falei, ela foi importantíssima. Como eu te falei do meu pai, a gente viajou por aí fora, tinha hora que ela chorava, né? Porque nunca tinha viajado também, mas a gente foi superando, passando por todo tipo de adversidade. Então, muito feliz e honrado de ter você como minha esposa, né? E que Deus possa sempre estar nos abençoando, nos protegendo, que sempre feliz
Te amo demais também, minha esposa. Ainda tem mais vídeo ainda, tem depoimento aí, mas agradecer novamente, né, as pessoas que estão idealizando esse projeto, a FITEC, todo o grupo de esporte, desde já agradecer ao pessoal do setor de esporte que me convidou, não é? Havia uma responsabilidade muito grande, o professor Nájero está ali, ao presidente da FITEC, Luciano Girão, ao prefeito João Paulo Xerez e o chefe de gabinete Jardel Cordeiro, o pessoal. Esse projeto é para vocês, mas já tem mais vídeo aí. Também mandar um abraço aqui pro pessoal do Açaí Selfie. Daqui a pouco aí tem a baciada, né? Pessoal, no rádio a gente chama baciada. Daqui a pouco. Um abração a todos aí que estão também, né? Aí, então, são os patrocinadores do projeto, mas apoio, né? Um apoio cultural do projeto aqui do esporte FITEC, FITEC Online e do quadro Jogando em Casa. Tem mais vídeo aí pra gente finalizar? Vamos lá, meu DJ. É muito fácil. Ele é um bom filho, um bom marido, um bom pai. Vamos lá, meu DJ. Roda o vídeo. Sérgio, é muito fácil. Ele é um bom filho, um bom marido, um bom pai. E ele conseguiu o objetivo dele por ele mesmo. Ele era esforçado para jogar. Eu tirava ele, mandava ele vir para casa e ele voltava de novo para a pracinha do Cruzeiro. Até que enfim ele foi chamado para jogar no Maranguape, no Gavião da Serra. Depois que ele jogou por lá, ele ainda foi, convidava ele para jogar no Ferroviário. Do Ferroviário ele foi para Quixadá, foi para Fortaleza, para o Ceará. E o que eu tenho que dizer que ele é um filho muito abençoado e ele é bom para os irmãos, é unido com os irmãos e ele gosta muito de fazer tudo pela família, quando a família precisa. E eu gosto muito do jeito dele, com os filhos, com a esposa, com todo mundo da família. E eu gosto muito também da esposa dele, que é meio que ser minha filha, a minha nora, e gosto de todos os filhos. Que Deus, você continue desse mesmo jeito, que mamãe te ama e que Deus te abençoe. Proteja de tudo quanto for. Beijo. Mês de maio, mês das mães, né, Sérgio? É feliz, né, cara? É a minha rainha, né? Minha mãe, como você falou, na minha infância eu saía para jogar num campo, né? E às vezes chegava em casa sem chinelo, sem nada, e ela dispensava não. Mas foi um aprendizado, né, cara? Tudo ela me ensinou, as coisas que o ser humano que eu sou hoje, eu devo muito aos meus pais, né? São pessoas que cada um com o seu jeito, com a sua característica, então nos educou de uma forma não, às vezes que nem hoje a gente propõe para os nossos filhos, né? Hoje a gente procura dar o melhor em termos de estudo, né? E na época eles não tinham aquela condição, né? Mas dentro das suas limitações, sempre procurou nos educar da melhor forma possível, mas do lado mais humano, porque a escola em si é uma coisa intelectual, mas do lado do amor, do lado do ser humano, eu devo muito aos meus pais. Amo demais e feliz de tê-los aqui ainda conosco. Tanto eu, meus irmãos também. Amo demais meus irmãos. São pessoas também que foram muito importantes para mim. Ainda são, então, muito feliz, cara. E obrigado aí pelo que vocês estão fazendo agora no finalzinho, viu? O bicho tá pegando, o coração tá aqui. Já me segurei aqui para não chorar mesmo, viu?
a nossa produção, e agradecer novamente. Para finalizar aqui, o Valderi Fernandes. Show, meu primo, parabéns. Rafael, temos muito orgulho de você, Sérgio. Você é uma pessoa muito especial para todos nós. Pode contar com a gente. Lhe desejo toda a felicidade do mundo. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, cara. Entendeu? E uma das coisas também que faltou eu falar, cara, porque é difícil você lembrar do nome de todo mundo, né? Mas dentro dessa situação também complicada que eu tive no início, tinha as pessoas também que eu tenho uma gratidão enorme, que quando eu cheguei, a primeira vez que eu comprei meu carrinho, eu não tinha carteira, então foram muitas pessoas que me ajudaram, né? Tem o Júnior, que é o subtenente B Filho, tem o Nélio, tinha o Beto, quer dizer, foram vários outros nomes também que me ajudaram, o Eudes, pessoas que me ajudaram na época que eu mais precisava, eles estavam juntos lá para me apoiar, o Batista, Tibus. Quer dizer, tenho um carinho enorme e desejo também tudo de bom para vocês, meus amigos. Tem mais aí para a gente finalizar, não é? Tem mais uma pessoa que vai trazer mais um comentário. Amanhã tem aí o Elton Andrade e o nosso amigo Rapadura. Também vão estar aqui amanhã. Vocês fiquem ligados aí a partir das 18 horas, né? É o horário aí fixo também aqui da FITEC. Agradecer novamente a todas as pessoas que acompanharam a gente. E Serginho, muito obrigado, viu? Se sinta convidado a vir outras vezes. Sei que o projeto vai continuar, se Deus quiser. Nós vamos passar por essa pandemia e o projeto FITEC Online vai continuar. E logo, logo eu vou lhe convidar novamente para vir para cá. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? Agradeço a você, né? Professor Nájero, presidente da FITEC, Lucianinho, que eu tive a honra também de estar junto com ele nessa equipe maravilhosa, né? A todos aqui, o Elton, o Rafael, então, tamo junto, agradecer a todos aí e muito feliz e honrado de estar sendo o primeiro participante aqui desse novo projeto. Nosso presidente da FITEC vai dar uma palavrinha, ele tá ali, o nosso presidente, vai para finalizar aqui hoje, certo? Já são 19 horas e 28 minutos. Serginho Lateral falou aqui sobre a passagem para o Ceará, Fortaleza, o esporte, passou pela equipe do Vila Nova, tem uns gostinhos, né, de ser vice-campeão, né, bateu ali na trave, mas novamente agradecer ao Sérgio. Nós vamos trazer outros desportistas, tem o pessoal aí das corridas, tem o pessoal da bike, tem o pessoal aqui do jiu-jitsu, várias atividades. Maranguape aqui é um celeiro de craques, literalmente, não só no futebol, nem no futsal, em vários esportes, e a gente vai trazer aqui, e nós vamos finalizar hoje com o nosso presidente Luciano Girão, aqui da FITEC, vai passar uma palavra para você que está acompanhando a gente aí através da rede social. Boa noite, presidente Luciano Girão. Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos ouvintes, todos os espectadores que estão acompanhando aqui com a gente essa transmissão do FITEC Online. E Eberson, esse é um projeto que, no novo normal que nós vamos ter após essa pandemia, é um projeto que continuará. É um projeto porque veio para marcar a FITEC, veio para marcar esse novo estilo, Sérgio, de fazer cultura, de trazer conhecimentos para as pessoas, que será o que é o FITEC Online. Quero parabenizar você, Eberson, pela excelente condução da entrevista aqui. Você dá show. E quero também agradecer ao nosso jogador, o Sérgio, tá certo? Que nessas palavras, desse bate-papo aqui com a gente, ele desmistificou muita coisa. Muita gente, Sérgio, pensa que vida de jogador é fácil. Pensa que vida de jogador é 1001 maravilhas, é só festa, é só diversão. E você não, você mostra que não é fácil, você mostra que você, nessa sua trajetória, você teve que quebrar muita pedra. E que também você mostrou que, além de ser um bom jogador, que ascendeu aí a grandes times do nosso Ceará, a nível nacional também, tá certo? Você mostra que você é um bom filho, é um bom pai, um companheiro e um amigo. Então, a você, pela sua trajetória, parabéns, meu irmão. E
muito agradecido por você ter atendido a esse convite nosso aqui da FITEC e colaborar com esse projeto aqui, que com certeza você é um exemplo para essa garotada que é do Maranguape, do Ceará e do Fortaleza. Tá? E quero lembrar, pessoal, que amanhã nós temos mais uma transmissão, mais uma live ao vivo, que nós vamos ter o Elton Andrade e o Rapadura aqui, para continuando o Terça Continua de Graça, que é um projeto da FITEC também, que a gente vai trazer muito humor para vocês. Então amanhã, nesse mesmo horário, 18 horas, estaremos aqui novamente com vocês. Um forte abraço a cada um de vocês. Vou finalizar, mas sem antes agradecer a todas as pessoas que estão por detrás da câmera, que estão fazendo isso acontecer. O Nájero, o Rafael, o Elton, a Meire, certo? O Fábio, a Canísio, todos, a Ângela, todos que estão contribuindo para que esse projeto seja uma realidade, para que esse projeto venha se consagrar como sucesso. Um abraço, meus amigos, a cada um de vocês e fiquem com Deus e até amanhã. Um abraço. É o nosso presidente. Quando eu vou sair, ei, Netinho, chega aí. Steve, é um que de valor. Eu disse a vida, deixa eles embora. Teu pedaço foi maior que o meu. Deixa eu dar um churinho para igualar.